Muito bom dia, uma excelente terça para todo mundo, chegando com as primeiras informações do Fluminense, nosso primeiro conteúdo do dia aqui no canal do Lessa, um pouquinho mais tarde do que vocês estão acostumados, mas ontem também rolou muita coisa, tínhamos muitas informações. Hoje a gente estava apurando aqui algumas coisas e já dá para cravar para vocês, para trazer a informação de que o Fluminense já tem um primeiro, entre aspas, reforço para 2026, porque se trata de um jogador que já faz parte do atual grupo, mas que não pertencia ao Fluminense e agora vai pertencer em definitivo. Eu estou falando de Nonato, eu vou trazer as informações para vocês a partir de agora, além de falar sobre a situação de outros jogadores do elenco. A gente sabe que, enfim, a temporada está caminhando aí para o final, restam poucos jogos, vamos entrar em dezembro com uma decisão pela frente e por isso a diretoria do Fluminense está agindo com muita cautela, até para, enfim, não queimar etapas. Eu vou explicar para vocês os detalhes. Vem comigo já, se você puder, o botãozinho do like está aqui embaixo, só chegar aqui cravando o dedo no like, se inscrevendo no canal também, todos os dias, informações do Fluminense, daquele jeito que você gosta, para ficar sempre muito bem informado por aqui, tá? Sinta-se à vontade, se você está conhecendo o canal pela primeira vez, tenho certeza não vai se arrepender. Vamos então já de informação com a situação do Nonato. A gente sabe que o Fluminense inicialmente tinha contratado o Nonato por empréstimo junto ao Santos com uma opção de compra fixada. Inicialmente o acordo ele iria até o meio do ano. Esse empréstimo do Nonato foi prorrogado até o final desta temporada, ou seja, até dezembro, até porque tinha a Copa do Mundo, e ele acabou sendo importante também, uma peça importante na Copa do Mundo. E a partir disso, do bom desempenho do jogador na avaliação da diretoria do Fluminense, e também de um pedido do próprio, o Nonato já desde o meio do ano sinalizou que gostaria de permanecer para além dessa temporada, ou seja, para que no final do ano a diretoria do Fluminense pudesse viabilizar a permanência dele, porque ele não queria sair. Já aconteceu, né, naquela oportunidade, a gente lembra bem, o Nonato sai do Fluminense, vai para o Ludogorets lá da Bulgária, num momento importante, decisivo de Copa do Brasil, lá em 2022. Vocês vão lembrar bem dessa situação, quando ele estava ali, talvez na melhor fase da carreira dele. E aí ele sai, não fica muito tempo lá, vem para o Santos, ficou escanteado no Santos, e depois o Fluminense consegue se recuperar aos poucos. Aí muita gente passa a brincar que parece que o Nonato nasceu para jogar no Fluminense, porque ele só joga, ele só consegue desempenhar minimamente bem quando está vestindo a camisa do Fluminense. E assim foi, né? A coisa foi acontecendo. Depois da Copa do Mundo, o Fluminense, que já tinha renovado o empréstimo, já tinha ali separado uma, entre aspas, uma grana, sabendo que investiria na contratação dele, e agora, chegando no final do ano, o clube vai exercer essa opção de compra. Inclusive, esse movimento já aconteceu há mais ou menos um mês. O Fluminense já tinha comunicado ao Santos que iria exercer a opção de compra do Nonato. Inclusive, poderia antecipar o pagamento. O Santos está numa dificuldade financeira, está quase aí caindo para a segunda divisão, uma situação, enfim, alarmante. Inclusive, o Fluminense poderia adiantar o pagamento, pelo menos de parte desse valor. Mas, enfim, algumas questões jurídicas estão sendo discutidas desde então e, por isso, o acordo não foi selado. Mas já está tudo certo entre as partes. Nonato será jogador do Fluminense em definitivo a partir de 2026. O que a gente tinha de informação até o momento é de que essa opção de compra é de mais ou menos US$ 1,5 milhão. Isso dá cerca de 8 milhões de reais na atual cotação do mercado. Bom, para os valores praticados atualmente no futebol, é um valor bem factível, né? É um valor natural, normal, US$ 1,5 milhão. Enfim, basicamente, por exemplo, o Fluminense pagou no Fuentes, que é mais novo que o Nonato, US$ 1,2 milhão. Dá para dizer que é um valor padrão mínimo aí de mercado, US$ 1 milhão, US$ 1,5 milhão para jogadores não muito valorizados. O Santos não tinha interesse em continuar com o Nonato, então o Fluminense vai exercer essa opção de compra. Os detalhes finais estão sendo acertados, detalhes burocráticos, e até sexta-feira a tendência é de que ele assine o novo vínculo em definitivo com o clube, tá? A expectativa é essa, então a gente deve ter novidades aí. É o primeiro movimento definitivo, vamos dizer assim, em relação ao elenco de 2026, a manutenção do Nonato. E aí, estendendo um pouco mais isso, é um jogador que ele participou de 41 jogos na temporada, fez 3 gols, foi muito importante naquela estrutura
de Copa do Mundo com 3 volantes, que o Renato praticou, ele acabou indo bem, se firmou no time. O Ganso acaba perdendo espaço, dá para dizer pro Nonato, né? Porque tinha Hércules e Martinelli os titulares. O Nonato, dentro dessa estrutura, ganhou força. Se firmou com o Renato. E depois, enfim, ele acabou tendo uma lesão que o tirou, afastou dos treinos e dos jogos por um bom tempo, e aí voltou a perder espaço. Nesse meio tempo, surgiu o Lúcio Acosta e tomou conta do time. Mas o Nonato, recuperado, a gente pode perceber que já se torna a primeira opção do Zubeldia ali para o setor. Eu, particularmente, acho que é um jogador para elenco útil. Acho um bom jogador para ser no elenco. Um jogador que faz mais de uma função no meio de campo, o cara que tem chegada. Oscila, naturalmente, faz alguns jogos não tão bons assim. Esses jogos mais recentes dele nem foram bons, mas acho que é um cara que para você ter no elenco como terceira, quarta opção de meio de campo, para mim, na minha opinião, né, o Fluminense deveria trazer um jogador de mais qualidade para disputar ali com o Hércules, com o Martinelli, enfim, mas eu acho que para formar um grupo, para você montar um elenco competitivo, pensando a longo prazo, um ano inteiro, pelo valor de mercado do Nonato, eu acho ok a permanência dele. Tá? Principalmente quando o cara quer ficar, quando o cara tem alguma identificação ali, ele gosta do clube. Então é um jogador que, com o Zubeldia, pelo Zubeldia, já está sendo utilizado. Certamente há uma avaliação da própria comissão técnica que, para o Fluminense exercer a sua opção de compra, o Zubeldia, o Nonato, está nos planos do Zubeldia para o ano que vem. Tá? E aí, estendendo um pouquinho isso para outros jogadores, a gente já está vendo o mercado, né, se movimentando, esquentando aos poucos, porque muitos clubes já vão ter essa situação definida, os clubes da Série B já estão resolvidos. Os clubes da Série A, alguns, já a partir da próxima rodada, já estarão praticamente com a vida resolvida e já vão começar a focar no planejamento da próxima temporada. E aí onde entra a diretoria do Fluminense nisso em relação a esse planejamento? Está se movendo internamente? Sim, isso é fato. As discussões estão acontecendo, mas há uma cautela muito grande para que nada disso afete o desempenho do time em campo. Porque a gente sabe, além dessa reta final de Brasileiro, tem a semifinal da Copa do Brasil. Lembra lá em 2005? Quando um monte de gente ficou sabendo que não ia ficar, que jogador X ou Y não ia ficar, e os caras largaram. E aí foi aquilo que a gente viu. Então, isso não vai ser repetido agora. A diretoria evita tratar de nomes, falar de nomes, justamente para não sair nenhum tipo de notícia, por exemplo, em relação ao Fuentes, que o Fuentes está descartado, que vai para outro clube. Né? A ideia é conversar em definitivo sobre isso depois que a temporada acabar. Mas, ao mesmo tempo, o mapeamento através do scout, da diretoria, do Paulo Angione, por exemplo, eles já estão mapeando nomes. É óbvio que as carências já estão identificadas, isso vem sendo trabalhado, conversado com o próprio Luiz Zubeldia, mas o Fluminense só vai agir no mercado de fato depois que terminar as competições. Por isso, vai ser difícil a gente ter alguma confirmação do tipo de chegada ou saída de jogadores antes da Copa do Brasil. O Nonato é um jogador que já está no elenco, mas há um temor muito grande de especulações envolvendo saída de jogadores, envolvendo chegada, reformulação de elenco, esse tipo de coisa, para não desmobilizar o grupo neste momento. Então, todo cuidado está sendo tomado por isso. A diretoria está agindo nos bastidores, sim, para se antecipar a algumas situações de mercado, sabendo que vai ter que agir rapidamente, inclusive tem uma eleição no sábado. A gente não sabe quem vai ser o presidente do Fluminense a partir deste final de semana, e isso também pode alterar tudo, isso pode mudar tudo, porque olha só a loucura, o Fluminense teria um novo presidente na véspera da final, gente. A final está marcada para o dia 21, o segundo jogo da final. O novo presidente do Fluminense, em tese, toma posse no dia 20. Olha que loucura. O Matheus Montenegro, se vence as eleições, assumiria o clube e poderia ser campeão da Copa do Brasil um dia depois, o nome dele como presidente do clube. Se o Ademar Arraes vence as eleições, ele poderia assumir e o Fluminense ser campeão um dia depois. Só que, enfim, com tudo acontecendo ao mesmo tempo. E até lá você tem todo um desgaste de mudança de comando, de incerteza. Então, assim, há realmente uma preocupação muito grande sobre o que vai acontecer
até dezembro, até essa final, que se Deus quiser, estaremos lá. Então, um passo de cada vez. As carências estão identificadas, o Zubeldia sabe onde vai ter que atacar, ele ao mesmo tempo também está satisfeito com boa parte do elenco que ele tem em mãos, mas as coisas só vão se intensificar nesse sentido depois que tudo tiver resolvido. O tempo vai ser curto, não tem jeito. Então o Fluminense vai fazer um planejamento para conseguir iniciar a pré-temporada já com possivelmente alguns reforços e algumas situações de saída já definidas, mas tudo isso vai ficar um pouquinho mais para frente, beleza? A gente vai ficando por aqui. Sobre a situação do Fuentes, até o momento não chegou nada até a diretoria do Fluminense, nada oficial, tá? Ontem a gente trouxe aqui a informação do interesse do Atlético Paranaense nele, falamos também no Jornada, através do Gabriel Amaral, que o Curitiba, ele foi oferecido ao Curitiba pelo staff, teria sido oferecido pelo staff dele para o Curitiba, que voltou para a Série A, mas até o momento não houve contato oficial com o Fluminense para tentar uma composição de negociação envolvendo outros jogadores. Até o momento nada oficial chegou até o clube para ser tratado, tá? Mas, obviamente, pode chegar nos próximos dias. É um jogador que a gente sabe tem uma boa chance de não permanecer em 2026 e tudo isso, como eu disse, vai ser avaliado nesse bolo. Só aproveitando aqui antes de encerrar, olha só, gente, Black Friday está chegando, aliás, já chegou há muito tempo na Golcase, mas essa semana tem ainda mais promoções, muitas garrafinhas térmicas, copo térmico, tudo em promoção na Golcase, preços mais baratos do que o normal, tá? Olha só, R$ 129,90 nessa garrafa fresh e todas que você pode personalizar, vários modelos, várias cores. Vai lá na Golcase, sua capinha você compra uma e leva duas para casa. Pode também personalizar do jeito que você quiser. Tem tudo quanto é modelo na Golcase, fora a qualidade de Golcase. Copo térmico, gente, por R$ 89,90, R$ 79,90. Olha só essa daqui, essa garrafa térmica mini mais e-book do Fluminense. Germancano 100 gols, a linha especial do Germancano, R$ 99,90, gente. Só R$ 99,90 para você, por exemplo, presentear, dar para o seu filho, para ele já começar 2026, vai levar para a escola essa garrafinha mini, por esse preço, gente, na moral, não tem como comparar, cara, na Golcase. Utilizando o cupom JORNADA, você vai pagar ainda mais barato do que está aqui. Olha que graça essa garrafinha mini, cara, olha só. Tá? De R$ 239,90 por R$ 99,90. Isso e muito mais. Tem vários com preços abaixo aqui do normal, totalmente abaixo do normal. Essa garrafa Urban aqui também, olha só, que é um pouquinho menor que a Fresh, R$ 69,90. Absurdo esse preço aqui, cara. Tá? Vai lá na Golcase, aproveite as promoções de Black Friday e utilize o cupom JORNADA. A gente vai ficando por aqui e ao longo do dia voltamos com muito mais informações. Valeu!